Hebreus capítulo 10, versículo 24, versículo 25. Foi o texto que nós lemos, no livro inicial, versículos 24 e 25 de Hebreus capítulo 10. Vamos fazer a leitura desses dois versículos, Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25, e após estaremos orando, pedindo ao Senhor a bênção dele para esse nosso momento. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos concede essa bênção, a Deus, de termos a leitura da Tua santa, bendita e preciosa palavra. Termos, ó Pai, privilégio, ó Deus, de ser instruídos pelo Senhor, ser, ó Pai, trabalhados pelo Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa, Deus, nos ajudar, ó Pai, para que possamos ouvir a Tua voz, para que possamos ouvir a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, ser trabalhados, ó Pai, trabalhados para a glória do Teu santo, bendito e precioso nome, Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Falei para baixo. Aí, obrigado. Bom, meus irmãos, hoje, como Gabriel bem disse aqui, né? Hoje nós estamos encerrando a nossa série de pregações temáticas Ame a Sua Igreja. E hoje o tema é Ame Sua Igreja, vivendo a vida de igreja, né? E a grande mensagem, a grande ideia, a grande mensagem que eu quero que você entenda hoje é que o cristão que ama a Cristo vive a vida de igreja. O cristão que ama a Cristo é um cristão que vive a vida de igreja. E eu começo a pregação deixando claro que chegamos ao fim, né? Chegamos ao fim dessa série. Eu subi aqui nesse púlpito 14 vezes e trouxe aqui 14 mensagens, 14 pregações de Deus para a sua vida, para a vida de cada um aqui dos irmãos. E agora eu preciso olhar nos seus olhos e fazer uma pergunta que pode mudar a sua eternidade. E eu não estou aqui esticando demais a baladeira, não estou tentando fazer drama, nada desse tipo. Eu afirmo isso porque eu estou sendo pastoral. E na grande maioria das vezes, ser pastoral implica em ser honesto, em ser extremamente honesto. E hoje, eu quero começar com essa pergunta para você. Você ouviu 14 pregações sobre amar a igreja. E a pergunta que pode transformar a sua vida é simples. E aí? 3 letrinhas. E aí? O que mudou após essas 14 pregações? Você, por exemplo, escutou aqui sobre pertencer à família da fé, sobre estar envolvido, pertencer de verdade, e não ter só o nome no hall de membros da igreja. Você viu aqui pregação falando sobre a necessidade de nós acolhermos, sobre você acolher alguém, sobre você dar um apoio a alguém, você romper a sua bolha e procurar se envolver com alguma outra pessoa. Você viu aqui a pregação sobre cuidado, a necessidade de você cuidar de alguém na igreja, de você se doar a alguém, de você curar as feridas de alguém e não apenas esperar que alguém cuide de você. Você ouviu aqui na pregação sobre serviço, sobre a necessidade que você tem de se doar, de você servir, de você se envolver, de você usar o dom que Deus lhe deu para fazer alguma coisa, para contribuir com alguma coisa e não apenas consumir.
Você ouviu uma pregação aqui sobre contribuição. Para que você possa contribuir com alegria, contribuir com generosidade, e não apenas dar as sobras, não dar apenas aquilo que resta, mas ser as primícias, ser a melhor parte, ser com alegria. Você ouviu aqui sobre perdoar? Você viu aqui sobre ler a Bíblia? Você viu sobre preservar a unidade? Você ouviu sobre orar? Foram 14 pregações. Foram 14 sermões. E meus irmãos, se depois de 14 sermões nada mudou na sua vida, eu preciso te dizer algo que pode doer. Eu, como seu pastor, se depois de 14 pregações, se nada mudou na sua vida, eu preciso nesse momento ser o seu pastor e dizer: talvez você não seja o que ou quem você pensa que é. Se você escutou essas 14 pregações e não houve nenhum tipo de mudança, não houve nenhum tipo de crescimento, não houve nenhum tipo de transformação, talvez você não seja quem você diz ser. Talvez você não seja quem você pensa que é. E durante essas 14 pregações, houve um fantasma rondando cada pregação. Houve alguém que eu estava citando constantemente nessas pregações. E esse fantasma tem um nome. E eu chamo ele de crente domingueiro. Esse fantasma tem. Em todas as pregações, em todas essas 14 pregações, direta ou indiretamente, eu falava sobre esse tipo de crente. E você talvez conhece um crente desse tipo. Talvez você seja até um crente desse tipo. Ele é membro de igreja, ele está frequentando a igreja, ele está no hall de membros da igreja durante muitos e muitos anos. Todo domingo, ou quase todo domingo, ele acorda, ele se arruma, ele se prepara, ele vai ao culto, ele chega na igreja, ele cumprimenta: boa noite, meu irmão. E então busca um lugar para sentar, geralmente no mesmo local, sempre. E ele canta quando todos cantam, ele senta quando todo mundo senta, levanta quando todos levantam, ele escuta a pregação, afirma com a cabeça, faz algumas anotações. O culto termina, ele levanta, cumprimenta mais algumas coisas, passa uns 5 minutinhos e vai embora. E então, semana seguinte, a mesma coisa. No mês seguinte, a mesma coisa. E se você parar e perguntar a esse crente dizendo: você é fiel na igreja? Ele responde sem pestanejar: sim, sou fiel. Raramente eu falo. Ele vai achar que ele é fiel, ele vai achar que de fato ele está fazendo algo extremamente agradável a Deus. Mas, meus irmãos, hoje, deixa eu te mostrar o que é que ele não faz. O crente domingueiro, por exemplo, ele não conhece os irmãos. Ele não sabe qual é o irmão que perdeu o emprego. Ele não sabe qual é o irmão que está doente. Ele não sabe qual é o irmão que está passando por uma crise no casamento. Ele não sabe qual é o irmão que está passando por um período de luto. E ele não sabe porque ele não pergunta. Ele não pergunta porque ele não se importa. E ele não se importa porque ele não ama. E sabe por que ele não ama? Porque talvez ele nunca tenha nascido de novo. Esse é o retrato do cristão domingueiro. É alguém que não tem relacionamentos profundos. É alguém que não se envolve. É alguém que não cria laços. É alguém que não se aproxima. É alguém que simplesmente vem. E a pergunta que não quer calar, meus queridos irmãos: você se viu nesse retrato? A pergunta que não quer calar: eu acabei de citar a sua vida nesses exemplos que eu citei. Pense na sua semana.
Pense durante os dias da sua semana, no seu mês, nas suas prioridades e reflita. A igreja faz parte da sua semana? O segunda a sábado faz parte da sua vida? A sua vida tem algum tipo de envolvimento, exceto domingo à noite? Você pensa em algum irmão? Você ora por algum irmão? Você está envolvido com alguns irmãos da igreja? Você tem algum tipo de relação? Ou você vive a sua semana como se Deus não existisse, como se a igreja não existisse de segunda a sábado? Meus queridos, se você se viu nesse retrato, eu preciso te dizer algo com uma urgência pastoral. A sua fé é domingueira. E a sua fé é falsa. Todo esse padrão que eu citei não é o padrão bíblico, não é cristianismo. Todas essas características que eu citei são religiosidades. É uma vida sem fruto. E a Bíblia tem uma palavra dura para quem vive desse jeito. E aqui está o que eu quero te mostrar hoje à noite. Não como sugestão, mas como um alerta. Frequentar não é congregar. Vir no domingo à noite não é congregar. Cristão que não se relaciona, que não se envolve, que não serve, que não ora, que não muda, esse cristão tem sérias razões, sérios motivos para refletir se realmente ele nasceu de novo. E se você se vê nessa situação, a solução para essa situação ela é antiga, simples e bíblica. A solução é viver a vida da igreja. É por isso que eu afirmei no início: o cristão que ama Cristo vive a vida de igreja. E, por exemplo, nós podemos lembrar do texto de Atos capítulo 2, versos 42 a 47, onde o Novo Testamento não vai conhecer esse tipo de cristão isolado. Em Atos capítulo 2, versos 42 a 47, o Lucas vai deixar claro que eles tinham tudo em comum, eles estavam unidos, orando, perseverando na doutrina, no partir do pão, nas orações, eles estavam envolvidos, havia uma grande interação, havia um grande relacionamento, havia uma grande intimidade, eles tinham tudo em comum, nenhum passava dificuldades, porque eles contribuíam, eles supriam as necessidades uns dos outros. Atos 2, 42 e 47, em nenhum momento relata um cristão isolado. E antes de confrontar mais, preciso mostrar esse padrão bíblico. Porque tem gente que acha que o modelo domingueiro é normal. Vir no culto domingo à noite é normal. Vir na igreja um dia na semana é vida cristã. Que sempre foi assim. Basta eu ir um dia na igreja e tá bom. E muitas das vezes o mundo ao redor tenta fortalecer isso. Olha, basta ir um dia na semana. Mentira, não é isso. O Novo Testamento não conhece nada parecido com o cristão domingueiro. Nada. Atos 2, 42 a 47, ele vai dar várias características, como é o padrão da igreja, como tem que ser a vida de igreja. Lucas, por exemplo, vai dizer que eles perseveravam. Eles não visitavam. Eles não iam de vez em quando. Não, eles perseveravam. Eles tinham muita comunhão. Eles tinham uma vida misturada com a vida dos outros irmãos. Lucas vai dizer que era todos os dias. Todos os dias. Não era semanalmente, não era uma vez ou outra, não, era diariamente. Todos os dias eles estavam em união. Eles tinham tudo em comum. Eles tinham esse envolvimento profundo. Esse envolvimento afetava as propriedades, o dinheiro, as relações, as decisões, tudo o que o cristão possuía era afetado por essa vida de igreja. Toda a vida do crente era afetado por essa comunhão.
Lucas vai dizer que eles partiam o pão em casa. Não era só no templo, não era só nos locais de culto, não. Nas casas havia intimidade, havia relacionamento, havia vida, havia refeições, havia essa ligação, vida real acontecendo entre os irmãos. E Lucas termina dizendo que eles comiam juntos com alegria. Não era um peso, não era algo dolorido, era prazeroso. Eles se alegravam em ter essa íntima comunhão. Isso é igreja. Isso é viver uma vida de igreja. Agora pegue todas essas coisas e compare, por exemplo, com o cristão domingueiro. Alguém que vai na igreja 2 horas por semana, sem um relacionamento, sem envolvimento, sem sacrifício, sem alegria. Quando você compara, não se parece em nada com Atos 2. Atos 2 vai mostrar a ideia de um membro ligado a um corpo. De um membro que está envolvido com o corpo, que tem essa ligação íntima. E sabe o que significa ser membro de um corpo? Significa justamente isso, estar conectado, estar recebendo vida. Ele envia sinais e recebe sinais, eles funcionam junto. Ser membro de um corpo é participar ativamente, é ser útil, é contribuir e receber contribuição. Eu quero te fazer uma pergunta: o que é que acontece com o membro que se desconecta do corpo? O que acontece com o membro quando ele é amputado? Imagine aí que uma mão saudável é cortada de um corpo. O que é que vai acontecer? Nos primeiros minutos, a mão vai continuar mão. Tendo a mesma forma, tendo a mesma aparência, bonitinha. Mas, com o tempo, o sangue vai parar de circular, os dedos começarão a ficar pálidos, perder a cor, a mão vai começar a ficar ressequida, a mão já vai começando a perder a forma, ela não funciona, ela não sente, e ela não serve mais para nada. Por quê? Porque ela está fora do corpo. Ela foi amputada do corpo. Meus queridos, o cristão que se desconecta da vida da igreja é essa mão. O cristão que não vive a vida de igreja é essa mão saudável que é amputada. Ele começa tendo forma de cristão. Ele ainda usa vocabulário de cristão. Ele se veste, aparece de vez em quando. Ainda se considera membro da igreja. Mas ele está desconectado. E o que vai acontecer? Que com um pouco de tempo, ele já vai estar podre, sem função e totalmente inútil. Totalmente desconectado do corpo. Esse cristão domingueiro é um membro amputado. E insiste que ainda pertence ao corpo. Só porque ele está perto. Só porque ele vem um dia na semana. Ele diz: eu faço parte da igreja. Mas ele não está conectado. Ele não funciona. Ele não tem ligação. E se um membro, se uma mão ou qualquer parte do corpo saudável é amputado, é apenas um pedaço de carne morta. E é por isso que a Bíblia vai falar muito sobre vida de igreja ser igual realmente a esse relacionamento, a um corpo saudável. O padrão bíblico não deixa espaço para discussão. Vida cristã é vida em igreja local. Vida cristã é vida no corpo. Vida cristã é você estar conectado. Mas talvez você esteja pensando: tá, pastor, eu entendo que eu preciso estar mais presente. Mas, pastor, por que
isso importa tanto? O senhor vai gastar um domingo só para falar sobre isso. Por que isso importa tanto? Eu posso crescer sozinho. Eu posso estudar em casa. Eu posso orar em casa. Eu posso ler livros. Eu posso escutar podcasts. Eu posso ver vídeos. Eu posso crescer sozinho. E a minha resposta é: será que você pode mesmo? Será que é isso que a Bíblia apresenta? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, para que possamos fazer a leitura dos versículos 22 e versículo 23. E vamos perceber que o fruto do Espírito não amadurece em isolamento. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:22 fala sobre marcas do cristão genuíno. 9 marcas. 9 evidências de que o Espírito Santo habita em você. 9 evidências de que de fato você desfruta da habitação do Espírito Santo. É uma garantia. Deus está dizendo: olha, quer ter a certeza de que o Espírito Santo habita em você? Eu vou lhe dar aqui características, evidências de todo aquele que é salvo. Que todo aquele que é salvo experimenta em sua vida. Mas eu não quero olhar aqui as características em si. O que eu quero olhar é que cada uma dessas virtudes exige outra pessoa para existir. Cada uma dessas virtudes, cada uma dessas características, é necessário que ela seja desenvolvida em comunhão com outras pessoas. Por exemplo, a primeira delas, amor. Amar quem? Amar pessoas. Para que você tenha o fruto do Espírito, esse fruto do Espírito, o amor, é necessário que você tenha outra pessoa. Você pode dizer que é amoroso quando quiser. Você pode dizer nos 4 cantos, dizendo que você ama. Mas se você não convive com os seus irmãos, se você não convive, se você não vive vida de igreja, você não sabe o que é ser amoroso. Você não é amoroso. Você acha que é. Mas se você não tem vida de igreja, você não sabe o que é ser amoroso. Além do amor, ele vai dizer que o outro fruto, a outra característica é a alegria. A alegria solitária até existe. Mas a alegria que Paulo está escrevendo aqui é essa alegria compartilhada. Essa alegria de se amar com os alegrão. De compartilhar as coisas da vida. É celebrar junto. É sentir gratidão junto. É fazer uma festa junto. É estar envolvida. Se alegrar com quem? Com pessoas. Ele vai falar sobre paz. De novo, paz com quem? Paz sozinho no quarto? Paz quando ninguém te incomoda? Paz quando você não tem ninguém do seu lado? Não, não é essa paz. Qualquer um tem paz sozinho. A prova de que o Espírito Santo está na sua vida é quando você tem paz no meio do conflito. Sabe quando você tem a paz que vem do Espírito Santo? É quando no meio do conflito, no meio das adversidades, no meio de pessoas me magoando e fazendo sofrer, você sente paz. É necessário pessoas para que você tenha paz. Ele vai falar sobre longanimidade. Longanimidade é paciência de longo prazo, é ser longânimo, é ser paciente por muito tempo. De novo, paz com quem? Consigo mesmo? Com a sua almofada? Com o seu travesseiro? Com o seu lençol? Não!
Paciência com pessoas. Paciência com as pessoas que lhe decepcionam. Paciência com a igreja que não faz o que você acha que é certo. Paciência com pessoas que é necessário que você tenha uma grande dificuldade. Pessoas que lhe maltratam, pessoas que você não gosta, mas você precisa ter paciência. Necessário em pessoas. Ele vai falar de benignidade e bondade. Benignidade e bondade demonstradas a quem? Pessoas. Também você não consegue ser bondoso sozinho. Ele vai falar de fidelidade. Compromisso com o quê? Com a sua agenda? Com seus planos? Consigo mesmo? Não. Compromisso com pessoas. Fidelidade com pessoas. Ele vai falar de mansidão. Mansidão é você não revidar quando você for ofendido. Ofendido por quem? Pela parede? Pessoas. Por irmãos. Ele vai falar por hoje de domínio próprio. É você ter o controle dos seus impulsos. É você não explodir. De novo, não explodir com quem? Pessoas. Você percebeu esse padrão? Você consegue entender que nenhum desses frutos pode ser cultivado no vácuo? Nenhum dos frutos do Espírito é possível que exista com você isolado? Todos, absolutamente todos, exigem relacionamento. Todos exigem vida de igreja. Todos exigem que você se exponha. Que você se envolva com outras pessoas. E aqui está o problema do cristão domingueiro. Ele nunca é testado de verdade. Ele nunca é colocado em xeque. Porque ele vive na sua bolha. 2 horinhas por semana, sorrindo para todo mundo. Tudo bem, não tem nenhum problema. Ninguém o machuca. Ele não se relaciona profundamente. Ele não tem oportunidade de ser lapidado nos seus pecados. Ele não tem oportunidade de demonstrar paciência, de demonstrar amor, de demonstrar bondade. Ele não tem oportunidade, não é colocado em situações que nenhum fruto do Espírito Santo possa ser vivido. Nenhum fruto do Espírito Santo possa ser evidenciado. E é por isso que o cristão domingueiro se engana. Ele acha que tem o fruto do Espírito. Ele acha que é paciente. Sabe por quê? Porque ninguém testa a paciência dele. Ninguém vê, ninguém vai além do limite dele. Aí ele acha que é paciente. Ele acha que é manso. Porque nunca ninguém chegou perto para ofendê-lo. Ele acha que é amoroso. Mas ele nunca precisou amar ninguém. Ele nunca precisou chegar perto de ninguém. A realidade é que ele vive na ilusão de que é um cristão maduro. Mas na primeira crise, na primeira pressão, o fruto que ele achava que tinha não se mostra real. Na primeira situação que ele é testado, para que ele evidencie o fruto do Espírito Santo, ele percebe que era um fruto de baixo. Bonito até de se ver, mas que não tem nada. Incapaz de alimentar, incapaz de dar sustentação. Pense aí no cristão domingueiro como um cara na academia que aparece uma vez por semana, não soa, e ele fica se perguntando: por que eu chego fora de forma? Ele vai na academia uma vez por semana, às vezes ele come de qualquer jeito, e ele bota a culpa no personal. Esse personal está errado. Esse personal não está passando o que é preciso passar. Mas a resposta não é essa. A resposta é óbvia. Ele não tem fruto. Ele não tem vida. Isso já está ficando cada vez mais claro. Eu quero que fique cada vez mais claro para você. O fruto do Espírito precisa de convivência para crescer. A evidência de que você é salvo é demonstrado quando você tem vida de igreja.
a evidência de que você tem o fruto do Espírito Santo, a maturidade que você precisa, ela precisa ser desenvolvida na igreja. Preste atenção nisso aqui, meus irmãos. Você precisa de relacionamento. Você precisa de vida de igreja. Mas isso levanta uma pergunta ainda mais grave. Pastor, o que a ausência da vida de igreja revela sobre uma pessoa? O que é que a ausência, eu não viver a vida de igreja, o que é que isso demonstra de fato? Se o Senhor está pregando tudo isso, eu não estou me enxergando nessa realidade, pastor. O que é que isso fala sobre mim? E aí, isso envolve o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, que nós lemos no começo. Que a ausência de vida de igreja é um sintoma de uma doença terminal. E aqui eu preciso ser muito direto. Preciso ser bem objetivo. Eu preciso ser bem pastoral. Por isso que eu pedi oração para essa pregação. Porque talvez você pode sair daqui machucado. Pastor, o senhor foi duro demais hoje. Mas eu preciso, como o seu pastor dizendo que em Hebreus capítulo 10, 24 e 25 fala algumas características. Primeiro ele vai dizer, não deixando a nossa mútua congregação. E aqui não é sugestão. Aqui não é opcional. É um mandamento, é uma ordem direta. Não deixe a mútua congregação. Não abandone. Não, pastor, mas Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe. E isso deve causar temor e tremor. Deus sabe. Ele vai dizer, não deixe a nossa mútua congregação como é costume de alguns. Porque já na igreja do primeiro século haviam essas pessoas. Haviam gente abandonando a vida de igreja, abandonando a comunhão. E é por isso que o autor de Deus vai dizer, não deixe. Não deixe, tanto mais quanto vezes que vai se aproximando aquele dia. Quanto mais vai se aproximando da vida de Cristo, mais você precisa uns dos outros. Quanto mais que as coisas vão apertando, quanto mais as coisas vão chegando próximo da vida de Cristo Jesus, mais você precisa da igreja, não menos. O que Hebreus 10, 24 e 25 deixa claro é que quem nasce novo não consegue viver permanentemente separado da família da fé. Ele não consegue. Ele tem os seus momentos de fraqueza. Ele tem os seus momentos de crises. Há momentos que, de fato, ele está desanimado na caminhada. Ele está engateando, quase parando na caminhada cristã. Mas quem realmente nasce de novo, o Espírito Santo não deixa que ele permaneça nessa situação. E aqui eu preciso que você me permita descrever 3 sintomas que deveria acender as luzes de alertas se você sente esses sintomas. Primeiro sintoma, para que você fique em alerta, é você não sentir falta. Não sentir falta é um sintoma de muita urgência. Porque o cristão de verdade tem fome de Deus. O cristão de verdade tem sede da palavra, tem sede de comunhão. Mas quem não é salvo de verdade, passa a semana inteira sem pensar na igreja. Passa a semana inteira sem orar. Passa a semana inteira sem se preocupar com os irmãos. Isso não é normal. Filho que não sente falta da família da fé, não ama a família. Filho que não sente falta dos pais, não ama os pais. Filho que não sente falta da família, não ama a família. E crente que não sente falta da igreja, não ama a igreja. Cristão que não sente falta da igreja, não ama a igreja. E quem não ama a igreja, tem razões sérias para perguntar se ama a Cristo. Porque Cristo e sua igreja são inseparáveis. É por isso que esse é o primeiro sinal de alerta. Se você tiver esse sintoma, se você não sentir falta, é um sintoma de muita urgência. O segundo sintoma, que deve gerar um alerta na sua vida, é você não ser conhecido e nem conhecer. Você ser um fantasma na igreja. Você vem, mas ninguém lhe conhece, ninguém sabe o que está passando na sua vida, você não tem um envolvimento, e sabe o que é pior?
Você até prefere assim, não, é bom assim mesmo, distante. Eu não tenho que me magoar com ninguém, porque eu não tenho que ter disposição com ninguém. E ele utiliza da distância para ficar no anonimato. Ele acha que anonimato é proteção. Mas anonimato na igreja não é proteção. Anonimato é isolamento. E isolamento é terreno fértil para queda, frieza e apostasia. Queda, frieza e cair da fé. Isolamento. Não conhecer ninguém. Conhecer que não é saber o nome. Não é saber onde mora. Conhecer é envolvimento. É saber o que está acontecendo. E nem ser conhecido. Não tem ninguém que possa lhe exortar. Não tem ninguém que possa abrir os seus olhos. Esse segundo sintoma é muito urgente também. O terceiro sintoma é não mudar. Não mudar também é um sintoma muito urgente. Esse é o sintoma mais grave de todos. Porque o domingueiro é o mesmo há anos, talvez décadas. Entra ano, sai ano. Você olha para a vida dele há 2 anos atrás, a mesma coisa. Os mesmos pecados, as mesmas lutas. Há 5 anos atrás, os mesmos pecados, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. E se você olha para a sua vida há 2, 3, 5 anos atrás e não vê nenhum tipo de mudança, isso deveria te aterrorizar. Isso deveria fazer você estar completamente atento a isso. Porque a marca de um cristão genuíno é a transformação progressiva. A marca de um cristão genuíno é que ele está em constante santificação. Ele está em constante desenvolvimento. Mas o cristão domingueiro não, ele é um torcedor na arquibancada. Ele vai lá pro jogo, ele vibra, ele dá palpite. Se o time vence, nós vencemos! Se o time perde, esse jogador lá faz presta para nada. Se eles ganham, nós ganhamos. Se perdem, esse jogador de São Luís. O cristão domingueiro é assim. Ele acha que faz parte. Ele opina, ele grita, ele acha que é do time. Mas ele não está envolvido. Ele não está ligado. E agora, precisando ser pastoral com você, eu faço essa afirmação. Se você está nessa igreja há anos, ninguém te conhece de verdade. Se você está aqui e ninguém sabe quais são suas dificuldades, sabe quais são os seus problemas, se não há um relacionamento de você com alguma outra pessoa, se você passa semanas e semanas sem sentir falta de comunhão, sem sentir falta de estar na igreja, se você olha para a sua vida e não vê mudança nos últimos anos, não vê nenhum tipo de envolvimento, não é que a igreja é fria, não é que a igreja não lhe procura. A pergunta é, você precisa fazer: eu nasci de novo? Se você olha para a sua vida e você enxerga isso, se você não tem envolvimento, se você não se relaciona, se você não tem mudança em sua vida, se você não sente falta de ter vida de igreja, a pergunta que você deveria fazer é: será que eu nasci de novo? Será que de fato eu sou um salvo? Será que de fato eu tenho experimentado a salvação que eu julgo ter? Porque, meus irmãos, lembrem-se, no dia do juízo, muita gente vai ouvir: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é que essas pessoas vão dizer? Mas, Senhor, eu cantava na igreja, Senhor. Senhor, teu nome eu fiz muitas coisas. Senhor, eu escutava as pregações todos os domingos. Senhor, fielmente eu ia para o culto domingo. Eu frequentava Deus. E o que é que o Senhor dirá? Apartai-vos de mim. Nunca eu vos conheci. Meus queridos, frequência em culto não salva ninguém. Cantar não salva ninguém.
aparência não salva ninguém. Ser fiel nos dízimos não salva ninguém. Servir ao Senhor não salva ninguém. Só quem salva é Cristo Jesus. Só Cristo salva. É só quem crê em Cristo Jesus é que tem a bênção de ser transformado pelo Espírito Santo. É que tem a bênção de viver diferente, de viver transformado. Só quem crê em Cristo Jesus é quem experimenta essas coisas. Se você não experimenta, o diagnóstico está feito. A doença é o isolamento, a superficialidade e a falta de envolvimento. Essa é a doença. E os sintomas? Uma fé sem fruto, uma vida sem mudança e uma presença sem participação. Esses são os sintomas. Mas eu não quero ser aqui o mensageiro da desgraça. Eu não quero só diagnosticar. Eu preciso mostrar o remédio. Porque eu não venho só para curar, só para ferir. Eu tenho que apresentar a cura. E o remédio? Viver a vida de igreja. O remédio para a sua situação, o remédio para a sua vida, viver a vida de igreja. Paulo fala isso em Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Vai dizer, olha, Deus levantou homens de Deus, Deus chamou homens de Deus, capacitou, treinou, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos possam desempenhar os seus frutos, para que os santos possam desenvolver, para que os santos possam fazer a obra do ministério, para que os santos sejam desenvolvidos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É vivendo a vida de igreja. E o que significa viver a vida de igreja? Em primeiro lugar, viver a vida de igreja é uma presença que custa alguma coisa. Viver a vida de igreja não é aparecer quando der. Não é aparecer quando é inconveniente. Presença é mesmo quando você está cansado. Mesmo quando o sofá está gritando seu nome lá. Mesmo quando você passou um dia exaustivo. E tudo que você mais quer é sentar no sofá, ligar a televisão e se desligar do mundo. Viver vida de igreja é negar essas coisas e se fazer presente. É de custar alguma coisa. É você se envolver nos cultos. É você se envolver nos estudos bíblicos, nos cultos de oração, nos momentos que a igreja tem de comunhão. Domingo passado tivemos um tempo especialíssimo depois do culto. É isso. Isso é viver a vida de igreja. Isso é a presença que custa. Tem que custar alguma coisa. Você tem que negligenciar. Você tem que tirar alguma coisa. Você tem que tirar de si, jogar para longe alguma coisa, para que você esteja presente. Isso é viver a vida de igreja. Se a única vez que você aparece no domingo à noite, você não está vivendo a vida de igreja. Você está visitando. E visitante não é família. Visitante é hóspede. Visitante não é família da fé. Visitante não lava a louça. Visitante não vai à casa. Visitante não se envolve. Essas coisas são os da família. Por isso é que viver vida de igreja é necessário presença que custa. Presença que você precisa se sacrificar. Outra atitude para ter uma vida de igreja é relacionamentos que expõem. Tem algum relacionamento forte. Eu não estou falando de chegar aqui no domingo, apertar a mão do irmão. Ô, meu irmão, tudo bem? Como é que foi a semana? Tá tudo bem? Esse relacionamento superficial. Esse relacionamento de faz de conta.
Eu digo que está tudo bem e você diz que está tudo bem. Acabou. Vivemos assim. Não. Relacionamentos que expõem. Relacionamentos onde você conhece a pessoa. Onde você é conhecido. Onde você sabe o nome dos irmãos. Onde você sabe quais as dificuldades que o irmão está passando. Onde você sabe quais são os pedidos de oração. O que esse irmão precisa? Qual o pedido de oração dele? Onde você se envolve a esse nível. Onde esses irmãos saibam de suas lutas, dos seus pedidos de oração, das suas fraquezas. Meu querido irmão, você tem gente na sua vida que pode te olhar nos olhos e dizer: meu irmão, isso está errado. Você tem alguém que pode dizer isso para você? Porque se você não tem, você não tem um relacionamento real. Você tem conhecidos, mas você não tem irmãos. Porque irmão é aquele que diz: meu irmão, você está errado. Você precisa se consertar. Você precisa mudar. Porque conhecidos não edificam. Conhecidos não confrontam. Conhecidos não salvam do abismo. É só quem tem um relacionamento real. Relacionamento que expõe. Relacionamento que confronta. É que pode viver uma vida de igreja. A terceira atitude para você viver a vida de igreja é um serviço que sacrifica. Porque você tem um dom. Deus lhe deu um dom. O Espírito Santo lhe capacitou com alguma obra, com algum dom para que você possa cooperar. Não é para você guardar. É para você usar. Cada membro do corpo tem uma função. Cada membro do corpo tem uma utilidade. Ninguém é espectador no corpo de Cristo. Ninguém é figurante no corpo de Cristo. Todos nós somos membros atuantes. O problema é que o domingueiro, ele quer ser servido, ele não quer servir. Ele quer receber, ele não quer dar. Ele quer consumir, ele não quer contribuir. E isso não é cristianismo. Isso é egoísmo batizado. Isso é um egoísmo disfarçado. Mas isso não é fé cristã. Porque o cristão verdadeiro pergunta: meu querido irmão, onde eu posso ajudar? E vai ajudar. O crente genuíno, ele quer se envolver. Mesmo que seja difícil. Mesmo que seja sacrificante. Mesmo que ninguém veja. Mas ele quer se envolver. Ele quer contribuir. E a quarta atitude para você viver a vida de igreja é um compromisso que permanece. Porque, meus queridos, viver a vida de igreja não é um projeto de 3 meses. É um compromisso de uma vida toda. Viver a vida de igreja é dizer: esses irmãos são a minha família da fé. Eles são meus irmãos. Essa é a minha família da fé. Eu vou ficar. Eu vou permanecer. Mesmo com dificuldades. Mas eles são a minha família. Mesmo quando for difícil. Quando alguém me decepcionar. Quando alguém me magoar. Quando a igreja não for perfeita. Eu vou ficar. Porque igreja não é perfeita. Não existe igreja perfeita. Nenhuma igreja é perfeita. Porque a igreja é composta por pessoas pecadoras. Meus queridos, viver a vida de igreja é o caminho, o remédio e a cura para todo tipo de superficialidade, para todo tipo de isolamento e para todo tipo de fé morta. Viver a vida de igreja. Mas eu preciso responder a uma última pergunta antes de concluir. E a última pergunta é: por que, pastor? Qual o motivo disso tudo? Por que nós precisamos disso tudo? Por que eu deveria sacrificar tanto? Por que eu deveria sair da minha situação e fazer tudo isso que a Bíblia está dizendo e que o Senhor está dizendo? E a motivação, meus queridos, é uma pessoa: Cristo Jesus. Você sabe o quanto Cristo custou, o quanto a igreja custou para Cristo? A igreja custou o sangue de Cristo. Custou ser traído.
custou ser açoitado, custou receber uma coroa de espinhos, custou pregos serem cravados em suas mãos, custou abandono, custou a morte. E, meus queridos, a igreja é a noiva de Cristo. Ele ama a igreja. Ele se sacrificou por ela, ele morreu por ela. Ele vive para santificar a igreja, purificar a igreja, apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa. E se Cristo fez tudo isso pela igreja, se Cristo deu a sua vida para a igreja, como é que nós podemos viver com indiferença em relação à igreja? Como é que você pode viver uma vida em indiferença com aquela a qual Cristo entregou o seu sangue, entregou a sua vida? Lembre-se, quem ama a Cristo ama o que Ele ama. Se tem algo que Cristo ama, é a igreja. Desprezar a igreja é desprezar a noiva de Cristo. Negligenciar a igreja é negligenciar aquilo pelo qual Cristo morreu. Quando você se afasta da igreja, você está se afastando da presença de Cristo. Quando você não se envolve, quando você não serve, quando você se afasta, você diz: Senhor, edifica isso em mim, porque eu tenho as coisas mais importantes. Senhor, faz a tua obra, mas faz sem mim, porque agora eu tenho coisas mais importantes. O maior motivo pelo qual você precisa viver a vida de igreja é por causa de Cristo Jesus. E, meus queridos irmãos, para concluir, nós chegamos ao fim dessa série de pregações. Preguei 14 sermões. Você ouviu aqui 14 sermões. E preste atenção nisso aqui. Agora, eu e você vamos prestar contas a Deus. Eu e você temos uma responsabilidade. Eu presto contas pelo que eu preguei. Eu vou prestar contas a Deus se eu fui fiel, se eu não aliviei, se eu não negligenciei. Isso eu vou prestar contas a Deus. Se eu fui fiel em transmitir a mensagem do Senhor. E você também vai prestar contas. Você vai prestar contas pelo que você ouviu. Se você obedeceu, se você mudou, se você respondeu. Lembre-se de Tiago 1,22. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você tem uma responsabilidade de prestar conta diante de Deus. Porque ouvir e obedecer, Tiago diz, isso é um auto-engano. É achar que está tudo bem, quando na realidade você está correndo perigo. É você andar sorrindo na mira da ira de Deus. É você estar caminhando para a perdição, mas com a consciência tranquila, achando que tudo está bom. E para isso eu quero que você responda 3 perguntas, não para mim, mas para Deus e para você mesmo. Primeira pergunta: você tem vivido de fato vida de igreja ou você tem apenas frequentado? E aqui eu quero ser enfático, seja brutalmente honesto. Sua semana inclui a igreja? Segunda a sábado envolve a igreja? Você está envolvido com alguma outra coisa além do domingo à noite? Ou você simplesmente aparece no domingo à noite, faz o seu ritual, ora, canta, escuta a pregação, cumprimenta os irmãos e vai embora? E vive o resto da semana como se a igreja não existisse. Meu irmão, se a segunda opção te descreve, você não está vivendo a vida de igreja. Você está visitando. E de novo, visitante não é família. Visitante é conhecido.
Segunda pergunta, você está conectado à igreja ou você está apodrecendo? Você tem relacionamentos reais dentro da igreja? Você tem pessoas que conhecem a sua vida? Você tem pessoas que podem te confrontar? Exceto o pastor. Tem alguém que vai atrás de você quando você desvia o caminho? Ou você é um anônimo, invisível? É uma mão decapitada, decepada, que ainda parece mão, mas já começou a morrer. Quem é você? Meu querido irmão, se ninguém nessa igreja sabe de verdade como você está, enfatize, você está correndo perigo. Você está correndo perigo. E terceira pergunta, você está mudando ou você está estagnado? Olhe para 2 anos atrás. Olhe para 5 anos atrás. O que mudou na sua vida? Você é mais parecido com Cristo hoje do que há 2 anos atrás? Ou os pecados te dominavam, ainda te dominam? As dificuldades são sempre as mesmas. A imaturidade é a mesma. Meu querido, se você é o mesmo cristão de 2 anos atrás, algo está muito errado. E não é a igreja. É você. Se você não muda, algo de errado há na sua vida. E eu não quero que você saia daqui apenas tocado. Pastor, a pregação me tocou hoje. Não quero que essa pregação apenas de toque. Porque ser tocado para a mensagem acaba na segunda-feira. Eu quero que você saia daqui comprometido. Eu quero que você encerre essa série de pregações comprometido. Assuma um compromisso diante de Deus. Não são sugestões, são compromissos, decisões. Primeiro compromisso, decida que vai estar presente pelo menos um momento além do domingo. Decida que alguma coisa além do domingo à noite vai fazer parte da sua vida. Eu vou mudar minha vida. Eu vou me envolver em alguma outra coisa. Eu vou me envolver em algum ministério, culto de oração, no EBC. Eu vou me envolver no sábado. Eu vou me envolver em alguma outra coisa. Não é quando der. É essa semana. Eu vou começar. Eu vou fazer dar certo. É compromisso. Envolvimento. Segundo compromisso, essa semana decida se aproximar de algum irmão. Não é terminar o culto, apertar a mão e dizer, ei meu irmão, como é que estão as coisas? Não, não é isso. É uma aproximação real. É ligar para o irmão, meu irmão, posso ir na sua casa? Para a gente lanchar junto? Para quê, meu irmão? Nada. Eu só quero conversar. Eu só quero que a gente invista tempo junto se conhecendo. É você de fato se aproximar, perguntar de fato qual o pedido de oração. Ligar, meu irmão, eu quero orar com você. Você tem um pedido de oração? Tem alguma coisa que está acontecendo? Eu quero orar, eu quero investir na sua vida. Anote os pedidos, ore, se envolva, se aproxime de algum irmão, se aproxime de alguém na sua igreja. E terceiro compromisso, antes do mês acabar, pergunte a algum líder de ministério, onde é que eu posso servir? Pergunte a algum líder de ministério, eu preciso servir, eu preciso fazer alguma coisa. Se ninguém lhe der serviço, pergunte a mim, eu arrumo o serviço. Só o que tem é serviço, só o que tem é coisa para fazer. O que falta são pessoas dispostas a servir. Meus queridos irmãos, para encerrar, agora em definitivo, o meu espírito é o mesmo espírito de Paulo, em Atos capítulo 20, quando ele está se despedindo dos cristãos de Éfeso. Mas no meu caso, não tem despedida, é apenas responsabilização. Paulo estava se despedindo dos cristãos de Éfeso e diz para eles, olha, Deus é testemunha de que eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu estou de consciência tranquila diante de Deus. Agora é com vocês. Essa foi a mensagem de Paulo. E o meu espírito
ao encerrar essa série de pregações, é o mesmo de Paulo. Meus irmãos, eu falei tudo o que é preciso para que você viva uma vida de igreja. Eu estou em paz com Deus quanto ao meu papel. Eu estou em paz com Deus que eu cumpri com a minha responsabilidade. E a pergunta volta-se para você agora. E você? Você está em paz com Deus? Você tem feito o seu papel? Se você tivesse chegar diante de Deus hoje e responder essa pergunta a Ele, você receberia aplausos dizendo: bem está, servo bom e fiel. Ou você receberia: servo mau, servo infiel. Que Deus possa trabalhar cada vez mais em nossos corações, para que possamos amar a Cristo, vivendo a vida de igreja. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por essas 14 pregações, essas 14 semanas, 14 domingos, onde o Senhor falou ao teu povo, falou aos corações dos que aqui estão. Diversas maneiras, ó Pai, de amar a igreja, de viver vida de igreja. Senhor, eu quero te entregar tudo que fizemos até aqui. O Senhor bem sabe do meu coração, sabe que eu estou em paz quanto ao meu papel, quanto à minha responsabilidade, quanto à minha obrigação. E nesse momento, a responsabilidade se volta para os meus irmãos. É a hora deles prestarem contas diante do Senhor. É a hora deles assumirem os seus papéis. E que o Senhor dê forças, ó Pai, através do Santo Espírito, para que haja mudanças, para que haja crescimento. Crescimento não de números, Pai. Crescimento de transformação, crescimento de mudança. Crescimento de ser mais parecido com Cristo Jesus. Trabalha nessas vidas. Trabalha nesses corações. Para a glória do teu nome. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus.